Duas informações finais do vídeo. Primeiro, reunião com o Luiz Gustavo já deve sacramentar a permanência ou não do atleta para a próxima temporada. Do que eu tenho de informação, há o interesse de Crespo e também da diretoria de estender o contrato dele, mas vai depender muito de limitações financeiras. O São Paulo não pretende pagar o mesmo salário que o Luiz Gustavo tem hoje e também quer uma redução significativa, porque mesmo o Luiz Gustavo terminando essa temporada entre os titulares, o São Paulo entende hoje que o Luiz Gustavo é uma complementação do elenco. Ele é um reserva do elenco, ele é alguém que é importante na liderança, é importante internamente, é um cara que tem um grupo na mão, é o cara que é o líder deste grupo. Só que na prática, na bola, hoje o Luiz Gustavo é um complemento de elenco. Então há uma ideia de que, cara, a renovação de agora é diferente do que foi no ano passado. Quando o São Paulo renova o contrato do Luiz Gustavo de 2024 para 2025, ele era titular absoluto do time. Ele tinha terminado a temporada como titular. Ele tinha grande parte da temporada era ele e o Alisson, porque o Pablo Maia ficou fora logo cedo. Depois foi ele e Bobadilla, e depois da reta final que o Alisson voltou, foi ele e Alisson novamente. Então era um outro status do Luiz Gustavo vindo para essa temporada. Agora, depois disso tudo, ele passou pelo tromboembolismo pulmonar, ficou muito tempo fora, voltou há pouco tempo. Então há um entendimento que hoje ele é uma peça complementar do elenco. Então o São Paulo gostaria de uma redução significativa do Luiz Gustavo nos seus ganhos para renovar por mais um ano. O Luiz Gustavo pretende continuar atuando profissionalmente no São Paulo e obviamente vai priorizar essa permanência do clube, mas tudo vai depender também se ele vai topar essa redução, tudo vai ser conversado, a expectativa é nessa semana já ter tudo planejado. Jogo para você essa questão. Você renovaria com o Luiz Gustavo para a próxima temporada? Quero saber muito a sua opinião nos comentários. A gente fechar. Hernan Crespo quer uma reformulação no São Paulo para a próxima temporada, mas entende das limitações financeiras do clube. Daqui a pouco eu vou trazer as aspas, mas vai uma informação complementar àquilo que a gente apurou. O Crespo, a gente já tem falado há um bom tempo, a gente tem apurado com exclusividade que o Crespo ele quer um rejuvenescimento deste elenco. O Crespo quer jogadores com saúde e ele quer que o elenco diminua drasticamente a sua média de idade. E drasticamente pode parecer um número não tão significativo, mas é. Hoje o São Paulo ele tem uma média de idade de algo em torno de 28 anos de idade. O Crespo ele quer reduzir basicamente para 26, pelo menos. Então a ideia é justamente você trazer jogadores mais jovens e o São Paulo vai olhar para o mercado com atletas de 22, 23, 24, 25, no máximo a depender a 26 e 27 anos, justamente para dar uma mexida nesse grupo. E aí o Crespo fala na coletiva também que ele quer uma renovação desse plantel. A gente já pode adiantar que, por exemplo, que vai ajudar a diminuir essa questão da idade é Emiliano Rigoni e Dineno, que são jogadores mais 30, eles vão sair e vão chegar jogadores mais jovens. Isso já vai ajudar um pouquinho. Tem a questão do Luiz Gustavo, que ainda não sabe se vai renovar, além de outras questões que podem acontecer dentro do elenco. Tô começando a apurar uma situação de que o Cédric tem uma boa possibilidade de não ficar para a próxima temporada. Você já tem outros jogadores ali, por exemplo, o Rafael Tolói, que estaria repensando ou não se vale a pena ele continuar em 2026. Então são algumas questões que ainda são avaliadas internamente para saber de fato quem fica, quem sai e como o São Paulo pode acabar rejuvenescendo esse grupo. O Oscar, por exemplo, é uma outra situação, é mais um jogador mais 30 que também vai acabar saindo do plantel, em tese, né? A tendência dele é anunciar a aposentadoria e aí o São Paulo traria alguém mais jovem. Então a ideia é trazer mais saúde para esse elenco, complementando também com vários jogadores da base. A expectativa é do ano que vem o São Paulo encher um pouco mais desse grupo, trabalhar com algo em torno de 35 a 40 atletas no plantel como um todo, mas vários desses atletas oriundos das categorias de base, justamente para fazer essa rotação, né? Treina no profissional e às vezes acaba voltando para a base para poder jogar, justamente também para você também não inflar muito o seu elenco, até porque o São Paulo não tem essas condições de ficar inflando o elenco muito. As saídas aconteceram nesta segunda-feira, que são eles aí, ó. Pedro Henrique, que é um médico, Paulo Eduardo Teixeira, auxiliar de fisiologia, Carlos Alberto Presinotti, que é um coordenador de reabilitação física, e Silmar Amoretti, fisioterapeuta. Então, pessoas ali que envolvem a questão de recuperação dos jogadores, né, na parte médica do clube. Então, o São Paulo fazendo uma reformulação grande lá no CT da Barra Funda e mais deve acontecer, pessoal, mais saídas devem acontecer lá no São Paulo. Então isso é apenas um início de reformulação. E essas mudanças estão partindo do CEO, Márcio Carlomagno, que é o cara que o Casares acabou promovendo no São Paulo. Fernandes, de novo, ele acabou agitando a torcida do São Paulo com um post
de uma foto junto com o Ronaldinho Gaúcho, onde ele diz o seguinte, olha só. Disseram que era impossível trazer Ancelotti. Eu trouxe. Agora dizem que é impossível. Ronaldinho de 10 no São Paulo, profissionalizar o clube, mudar o estatuto. Vamos ver, e colocou ali 2 olhinhos, o Diego Fernandes, iludindo de novo a torcida do São Paulo. Bom, pelo que eu conheço um pouco de São Paulo, né? A mudança de estatuto é praticamente sim impossível. Não sabemos talvez o que ele está tramando aí, quais são as intenções do Diego Fernandes, mas sobre esse papo de Ronaldinho de 10 aí, né? O Ronaldinho tá aposentado, tá, rapaziada? Antes que vocês se iludem, achando que o Ronaldinho vai jogar no São Paulo. Talvez ele deve estar falando do jogo festivo que deve acontecer, tendo o Ronaldinho, talvez, utilizando a 10 do São Paulo, que para mim não tem sentido algum. É um jogador que não tem nenhuma identificação com o clube para começar, tá? Então, sobre profissionalizar o clube, beleza, nós gostaríamos que isso acontecesse, e também mudança no estatuto, talvez para ele ser inserido, né, como um presidente, talvez, do clube, né? Será que pode ser algo do tipo? Porque se ele fala isso, né, é o que a gente espera, porque para uma pessoa chegar e ser presidente do São Paulo de fora, não pode. Tem que passar por um processo de aprovação no conselho, ficar um tempo como conselheiro e depois sim virar presidente. Eu acho que esse processo leva de 7 a 10 anos mais ou menos, não me recordo o tempo exato agora. Mas certamente ele deve estar tentando articular alguma coisa com o São Paulo. Lembrando que no dia 16 ele disse que vai ter aí um anúncio para a torcida, algo especial para a torcida do São Paulo, veremos, tá? Eu não consigo criar muita expectativa se tratando um pouco de como que funciona hoje o São Paulo, né?